Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para a gente fazer nossa primeira live de aquecimento. Aquecimento para quê? Aquecimento para nossa masterclass, para a gente conseguir entender os nossos erros. Quando a gente erra para fazer reabilitação de resina ou de cerâmica, porque não é um material restaurador, e sim o entendimento do que está acontecendo do nosso sistema estomatognático, entender o que está acontecendo, e aí quando eu entendo, eu sei fazer o diagnóstico, e aí eu sei indicar o material correto para aquele meu paciente. E aí o que acontece? Eu não corro riscos de errar, riscos de retrabalho, riscos de frustração do meu paciente. Então, isso é muito importante a gente entender, que eu não posso errar, eu tenho que acertar isso. Então, acertar o meu planejamento, acertar o meu diagnóstico. Cara, isso é muito importante, isso é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou Albano Luiz Bueno, eu estou aqui para te ensinar a reabilitar com naturalidade e durabilidade. Quem quiser, entra aqui no YouTube, onde a gente tem o canal Albano Luiz Bueno, a definição tá melhor que aí no Insta, entra lá, que é mais fácil de você ver e acompanhar tudo isso. O que a gente vai falar hoje, então? Hoje a gente vai falar sobre um tema que realmente é difícil para todos nós. Puta, mano, que tema? A gente vai falar quando você usa o material certo na sua reabilitação, na sua restauração, na sua indicação. Albano, o que é material certo? É resina? Muitas vezes sim, é resina composta. Mas, Albano, tem casos que não rola resina composta? Sim, tem casos que não rola resina composta. E aí eu tenho que trabalhar com o quê? Infelizmente com cerâmica. Mas, Albano, meu paciente não pode pagar uma cerâmica. Tudo bem. Aí o que você faz? Você explica para o teu paciente que o caso dele é para cerâmica. Mas se ele não pode pagar, a gente vai fazer resina, lógico, vai fazer resina composta. Mas aí você não assume a responsabilidade. Você já explicou para ele que infelizmente ele vai ter que usar um outro material, ele não pode arcar. Então, se quebrar, se tiver problema, você tá certo, porque você falou para ele que o correto era outro material. Agora, se você vai lá e faz resina e fratura, o que vai acontecer? Cara, o paciente vai te culpar, ele vai falar que você é um péssimo dentista. E aí fraturou o teu material porque você errou. E não, muitas vezes não é o erro nosso. Lógico que às vezes é nosso erro, mas muitas vezes não é o nosso erro. O erro vem do sistema estomatognático, e aí eu não li o sistema estomatognático de maneira correta. E aí eu faço o quê? Cara, a indicação incorreta do material. E aí o que vai acontecer? Infelizmente vai acontecer delaminações, fraturas, falhas, retrabalho, porque o paciente vem, eu tenho que arrumar, e dele volta, errei, e aí cria aquela animosidade, o paciente fica chateado com a gente fica chateado porque não entendeu o que está acontecendo, e aí começa a colocar culpa. Culpa em quem? Culpa no material restaurador. A gente vive colocando culpa no material restaurador. A gente fala o quê? Cara, a resina que eu usei é fraca, eu quero uma resina mais forte. Não é a resina composta. É o que? A indicação. Não tem nenhuma resina que vá suportar algumas forças. A resina tem limites. Se meu paciente não aceita, se aquele sistema não aceita, essa historinha que tem muita gente que fala, ai, que resina que serve para tudo, você não. Cara, é você fazer e começar a ter problemas no consultório. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram problema, como eu já tive problema. Eu aprendi com os meus erros. Eu aprendi entendendo, errando, e entendendo que tem casos que, por causa disso e daquilo, a resina composta não funciona. Como tem casos que eu tenho certeza que a resina vai funcionar. Por quê? Porque está acontecendo isso e aquilo na boca do meu paciente. E eu preciso aprender a fazer o quê? Justamente essa leitura, esse entendimento de como vai funcionar essa cavidade bucal e o que está acontecendo para que eu possa trabalhar de forma correta, para que eu possa trabalhar de forma
perfeita no meu paciente. Então vamos entender isso, vamos começar a conversar bastante sobre isso. Por exemplo, quando a gente vê um caso como esse, o que está acontecendo nesse caso? Olha, se eu colocar ali, se eu tivesse feito as resinas, digamos que eu planejei esse caso e planejei para aumentar essas bordas incisais, aumentar os laterais, até mesmo aumentar esses caninos. O que vai acontecer? Cara, olha o que está acontecendo. Preste atenção, por exemplo, no que acontece aqui, ó. Olha o toque prematuro que está acontecendo aqui. Quando ela desliza. Olha aqui também, ó, o canino já quebrou aqui de tanto fazer. Agora o que começou a acontecer? A partir da hora que perde as guias, ele começou a bater o anterior, ó lá, começou a quebrar tanto o inferior como o superior. Imagine se eu venho num caso como esse, aqui, e venho aqui, venho e aumento central, aumento outro central, arrumo o lateral bonitinho, arrumo o outro lateral, venho aqui, até faço o canino, acerto o canino aqui. O que vai acontecer? Cara, eu não prestei atenção que eu tenho, às vezes, um toque prematuro aqui atrás, que esse canino talvez não tenha resistência para aguentar. Opa, então eu tenho que saber definir essas coisas, Albano? Sim, você tem que saber definir esses detalhes. Desculpa que ficou ao contrário ali, mas dá para entender bem certinho. Eu tenho que entender isso? Tem. Porque se você não entender, o que vai acontecer? Exatamente isso aqui, ó. A fratura. Putz, por que vai acontecer essa fratura, Albano? Cara, porque ele não tinha guia. E aí o que acontece? O central aqui, ó, inferior, batia exatamente aqui. E o que aconteceu? Uma delaminação de vestibular para palatina. Mas por que aconteceu isso? Puta, aconteceu por quê? Porque a hora que ele mordia, o canino não estava na altura correta. E aí o que acontece com a boca? A boca vaza. Ela passa o canino. Quando ela passa o canino, porque eu não vou ter o quê? Propiocepção para a boca voltar, e ela passa o canino, ele vai bater o quê? Na região anterior. E aí vai fazer o quê? Justamente essas fraturas. Então, quando aconteceu isso, o que aconteceu? Ele vazava, por quê? Porque esse canino não batia nesse canino aqui. E a boca passava. E aí, quando ela passa, ele vinha e batia aqui embaixo, ele delaminava, o inferior batia aqui. Por quê? Albano, porque as guias não estavam corretas. Exatamente aqui, ó. E o que quer dizer isso, Albano? Por exemplo, olha que o canino dele está bem mais para frente. Ele não quase não fazia, porque esse canino está o quê? Espacialmente mal posicionado. Cara, ele está numa posição errada, Albano? Sim. E aí o que acontece? Aí ele não tem a proteção. E aí o que acontece? A boca vaza, ela passa. E aí quando ela passa, Albano, ele vem aqui e bate o centralzinho naquela restauração que ele tinha aqui. Aí acontece o quê? Aquela delaminação dessa área. Puxa, então é muito importante a gente entender justamente esse sistema estomatognático funcionando, sim, para não correr esse risco. Se eu deixar, se eu não entender como eu faço essa análise, o que vai acontecer? Cara, eu vou ter delaminações. Albano, mas até a cerâmica, lógico, eu também tenho que entender. Lembre, não é um material restaurador, é um entendimento do que está acontecendo no meu paciente. Se ele não tem propiocepção, ele vai quebrar. Por exemplo, eu sou um paciente que já estou com 50 anos. 51, para ser mais preciso. E aí, o que acontece? Quando eu faço as minhas guias, meus caninos eram perfeitos, eu tinha guia. Então, quer dizer, eu faço movimento de gota, eu bato, meu cérebro fala, opa, minha mandíbula tem que voltar. Eu bato, meu cérebro fala, minha mandíbula tem que voltar. Perfeito. Só que o que aconteceu? Com o meu envelhecimento, eu comecei a desgastar isso aqui.
Então aqui, ó, eu já tô com guia muito curtinha. E às vezes minha boca faz o quê? Vaza. Quando ela rasa, o eu lateral bate no eu inferior. Olhe como eu já, vamos virar aqui. Olhe como eu já delaminei aqui. Eu já fiz uma delaminação ali no meu dente natural. Albano, até o dente natural crema é lógico. Lembra, pessoal, não é um material restaurador e nem que é o que está acontecendo com a boca. No meu caso, eu tô perdendo aqui que você tem que arrumar, Albano. Eu tenho que arrumar um pouquinho do meu canino inferior e um pouquinho do canino superior. Albano, dá para resina? Lógico, eu sou um paciente equilibrado, por isso que eu cheguei com 50 anos com meus dentes. Eu não desgasto tanto. Eu vou aumentar muito pouquinho, a resina vai ter suporte adesivo? Perfeito. Aí, nesse caso, a resina funciona muito bem. Albano, mas se eu tivesse que aumentar muito, vestibularizar, opa, eu tenho que pensar, eu tenho que entender qual material vai suportar melhor num quadro como esse, que às vezes eu tenho que vestibularizar, baixar muito o meu canino, tenho que posicionar ele em outro lugar. Opa, Albano, então eu vou ter que fazer esse entendimento? Vai. Infelizmente, você vai ter que fazer esse entendimento. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer um checklist. O que é um checklist? Um checklist de análise. Análise do teu rosto, do rosto do teu paciente. Albano, mas eu não sei fazer isso. Então, eu vou te ensinar a fazer isso. Na verdade, eu criei uma metodologia para que você entenda isso, entenda os passos que você tem que seguir para que você consiga fazer essa análise. Albano, o que é isso? Depois eu vou mostrar para vocês na live. Eu criei como se fosse um aplicativo. Na verdade, ele é um caminho para você seguir, para você responder, e aí eu te dou o diagnóstico. Albano, depois de um tempo, lógico, depois de um tempo você vai fazer uma, duas, três, o aplicativo vai te ajudar. Depois da quinta, sexta vez, você já vai estar fazendo sozinho. Você vai estar conseguindo entender o que está acontecendo. Então, o que é isso? É uma metodologia, é o que é um caminho para que você consiga acertar o teu diagnóstico, o teu planejamento sem erro. Então, Albano, é isso que eu vou entender? É exatamente isso. Você vai ter o caminho correto. Da onde você tirou isso? Dessa quantidade de anos que eu tenho trabalhando e errando, como você, eu também erro igual você. Ah, só que eu aprendi com os meus erros e agora eu estou conseguindo poder dar a possibilidade para vocês de dar tudo isso de mastigadinho, tudo isso de mão beijada. Por quê? Cara, porque a odontologia tem que evoluir, a gente tem que melhorar e a gente não pode errar, a gente atende ser humano. E quando eu atendo o ser humano, eu tenho que entender que eu posso mutilar meu paciente, que eu posso criar um problema no meu paciente. E esse cara pode ficar frustrado. Quantos pacientes que a gente atende que são frustrados? Ah, eu nem faço mais faceta porque não dá certo. Não, provavelmente o dentista que fez, ele não entendeu o que está acontecendo naquela boca. E aí ele fez um erro e frustrou. Ele fez o quê? Uma iatrogenia. E aí ele frustrou o paciente. Cara, a gente é profissional de saúde. Nós não podemos criar isso, a gente tem que entender o que está fazendo. E é por isso que eu criei essa metodologia, para a gente conseguir melhorar a odontologia e entender novamente o que a gente está fazendo na cavidade bucal. Então vamos olhar isso, vamos ver isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse caso. Por que ele delaminou Albano? Opa! Porque eu tenho que ver a primeira parte da metodologia. O que é isso, Albano? O posicionamento dos meus caninos. Puta, Albano, posicionamento em relação ao quê? Em relação à linha bipupilar. E a hora que eu passo a linha bipupilar aqui, eu vejo que esse canino está numa posição e esse está em outra. Albano, então quer dizer que eu tenho uma discrepância de um lado para o outro? Perfeito. Esse lado é muito mais alto. Esse lado, eu vou ter que fazer o quê? Mexer muito mais no canino para dar certo. Albano, então quer dizer que nesses casos, às vezes, eu tenho que mexer muito no canino e é por isso que a resina vai falhar? É, muitas vezes é por causa disso. Eu tenho que entender o que vai acontecer. E aí, quando a resina falha, ela falha por quê? Não porque ela é ruim.
ela falha porque a gente passou o limite dela. A resina, ela tem um limite adesivo. Eu preciso ter o quê? Suporte adesivo para ela funcionar. E muitas vezes, quando eu tenho que vestibularizar e baixar muito, eu vou ficar sem suporte adesivo. E aí, o que vai acontecer? Delaminação. Ela é inerente ao material. Não é culpa, o material acontece isso. Então, quando eu faço um caso, quando eu entendo um caso, eu tenho que pensar e entender o quanto que eu vou ter que vestibularizar para acertar, o quanto minha resina vai ficar pendurada nessa região aqui. Opa, Albano. Então, se eu planejar um caso como esse, perfeito, eu planejo esse caso, show de bola. Aí eu tenho que entender. Opa, vamos entender. Albano, se eu planejar assim, cara, se você planejar assim, ele vai continuar sem guia aqui, ele vai continuar batendo e vai quebrar. Outra, então é errado o meu planejamento. Tá errado o teu planejamento. Você não entendeu o que você está fazendo. Ah, Albano, então quer dizer que às vezes eu vou ter que aumentar um pouco mais aqui, para que fique equilibrado com o outro lado. Show, perfeito. Só que a hora que eu aumentar, eu vou ter que também vestibularizar, Albano, vai, porque esse cara aqui tá o quê? Tá palatinizado, ele tá espacialmente diferente do outro lado. Puta, Albano, o que você quer dizer com espacialmente diferente? Às vezes eu tenho falha no crescimento. E um canino, ele fica posicionado diferente do outro. E aí, quando o cara faz a guia, como esse rapaz, o que acontece? O canino, o central dele, vinha onde? Vinha no lateral. Ah, Albano, se não toca aqui, não tocava aqui, ele tocava onde antes? Aqui, ó. O central e o lateral, que era vestibularizadinho, que tocava e quebrava. Para arrumar isso, Albano, vou ter que mexer no meu canino, enfiar muito material restaurador aqui para abaixar. Então, olha, o canino do menino estava aqui embaixo. Digamos que ele era assim. Tive que vestibularizar e tive que palatinizar. Puta, então vou botar bastante material restaurador, vai, ó, tudo isso aqui vai ser de material restaurador. Então é por isso ela não vai ficar direito ali, ela vai ficar aderida em cima de resina mesmo, por isso que ela quebra. Isso, você está começando a entender. É exatamente isso. Você começa a entender o que você está fazendo. Pô, então é por isso que nesse caso eu não poderia indicar resina, sim. Talvez nesse caso você possa só fazer a cerâmica só no teu canino. Os outros você faz com resina. Ah, Urbano, funciona lógico. Se o paciente não pode pagar tudo, às vezes um dente ele consegue pagar, ele vai entender. Aí você faz um canino e outro canino, protege a tua boca. E aí você consegue trabalhar com os outros dentes com resina composta. Opa, Albano, então eu entendendo o planejamento, eu vou entender o que eu estou fazendo? Perfeito. Você vai entender o que você está fazendo. E entendendo o que você está fazendo, aí você começa a caminhar de maneira correta. Você começa a fazer o quê? Cara, evitar erros. Erros do nosso dia a dia. Você vai começar a parar de fazer falhas daquele teu paciente para casa, quebrar o dente, ficar frustrado. Você vem, arruma, fala para ele, não, você não pode comer. Mas, cara, como o cara não vai comer? Como que ele não vai mexer com a boca? Ah, ele vai usar placa. Cara, o cara come com placa o dia inteiro? Não. Ele vai usar placa o dia inteiro? Não. A gente sabe que a maioria dos pacientes nem usa placa. Albano, é bruxismo? Não, isso também não é bruxismo. Lembra que bruxismo é desgaste contínuo, é a musculatura do cara que range, é problema do bulbo. Bruxismo é outra coisa. E o dentista fica falando que tudo é bruxismo. Não, calma. Você tem que entender o que está acontecendo. Ele quebra dente não porque ele faz força, cara, porque ele não estava com o canino na posição correta. Simples assim? Muitas vezes é simples assim. Qual que é o problema? Que nós acabamos não entendendo o que a gente está fazendo. A gente não entende que vou encher de material. Ou eu não entendo, às vezes, até na posição que eu tenho que colocar o dente. E aí eu erro, e infelizmente a gente erra.
Eu preciso entender isso. Então é muito importante o dentista entender os seus erros, entender a avaliação correta, porque se ele não fizer a avaliação das guias caninas, se ele não fizer o planejamento correto, a resina vai falhar e a cerâmica vai falhar. Por quê? Porque eu não estou sabendo o que eu estou fazendo, eu estou só acreditando que o material restaurador vai resolver minha vida. E lembre, cara, o material restaurador não vai resolver a tua vida. Você vai ter que entender o que está acontecendo. Albano, acontece isso muitas vezes? Sim, olha lá, ó. Outra aqui, mesma coisa. O que está errado, Albano? Posicionamento dos meus amigos aqui, ó. Qual amigo? Canino. Olha aqui, primeiro, posicionamento em relação à linha bipupilar. É um aqui estão até próximos, mas aqui o problema é outro. Esse lado está mais para dentro, mais palatinizado. Esse lado ele está mais reto, mais vestibularizado. E aí, Albano, o que acontece? Aí, quando ela faz a desoclusão dela aqui, o canino não toca com o canino vem tocar no lateral. E aí, o que acontece? Aí, a boca dela vaza, passa aquilo ali. E aí, em quem que ela vem bater? Aí, ela cria essa delaminação. Puta, então é por isso que ela quebrou? Exatamente por isso. Olha aqui, espacialmente, esse canino ele tá mais para dentro. Esse canino ele tá mais reto e mais para fora. Então, quando ela faz a guia, esse consegue ter guia. Mas aqui, ó, ele tá lá atrás, escondido, alto e lá para trás, palatinizado. Aí o que acontece? Cara, a guia dela vem aqui. Aí, quando não quebra o lateral, vem e quebra o canino, porque ela não tem propriocepção. Cara, então não tendo propriocepção, vai ter problema? Perfeito, é isso mesmo, vai ter problema. E é isso que eu não quero que vocês falhem. Por que, Albano? Cara, porque se a gente falhar, a gente não sabe o que está fazendo. A gente vai o quê? Cara, a odontologia vai continuar ruim. Ela vai continuar sem entendimento correto. A gente vai continuar falhando. E a gente não pode falhar. Então, o primeiro erro nosso é não entender essas guias caninas. Albano, mas como que eu faço para entender tudo isso? Ah, agora a gente está começando a conversar. Você vai fazer como? Entendendo, fazendo um checklist. Fazendo o quê? Albano, seguindo um roteiro. Quando você começa a seguir o roteiro, você começa a gravar na tua cabeça as coisas que você tem que analisar no paciente. Albano, o que eu tenho que analisar num paciente? Isso aqui é um aplicativo que eu criei. O quê? Primeiro, Albano, eu vou responder algumas perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder é essa aqui, ó. Então vamos ver o que é esse aplicativo. É isso aqui, ó. Albano, a primeira pergunta que você vai responder, essa aqui, análise do rosto. Primeiro, o nosso rosto, ele sempre tem o quê? Uma deformação. Um lado é mais alto que o outro. Aqui no caso, o lado direito é mais alto. Aqui no caso, o lado esquerdo é mais alto. Albano, não, tem pacientes que têm os dois lados iguais. Essa é uma análise, Albano, mas eu tenho dificuldade para entender. Não, você vai tirar a foto e vai olhar. E aí você vai conseguir fazer essa análise. Por onde, Albano? Por essa maçã do rosto. Albano, tá escrito, tá, daí você vem aqui e marca, por exemplo, com um X a questão. Aí você vai para um segundo passo. Que outra análise? Lembre, posicionamento do canino. Aí a gente vai ver o posicionamento do canino em relação à minha linha bipupilar. Albano, só isso? Não. Em relação à tridimensão também. Então aí eu vejo se um canino tá... Normalmente, quando um lado direito ele é mais alto, com certeza o lado direito ele é mais alto aqui também. Cara, então quer dizer que daí esse lado é mais alto? Quer dizer que esse canino está mais fora de posição? Perfeito.
Aí você vai para o terceiro checklist. O que que é isso, Albano? O posicionamento do canino tridimensional. Lembra que eu falei? Aqui ele está num lugar, aqui ele está em outro. Opa, Albano, esse está mais alto. Tá, às vezes ele está mais alto, mais baixo, dependendo do caso. Dá para gente, perdão, dá para gente fazer análise pelo lábio também. Eu ensinei, mostrei isso. Então, quer dizer, Albano, você criou um aplicativo, um checklist para que eu vá conferindo, para justamente ver se o problema é no guia canino e qual o lado e quanto que eu vou ter que aumentar? Perfeito. Aí eu consigo te dizer, através do aplicativo, se esse caso tem indicação para resina, se esse caso tem indicação para cerâmica. Opa, Albano, então quer dizer que eu vou começar a entender o que está acontecendo de problema? Perfeito. Você vai começar a entender o que está acontecendo de problema. A gente faz o checklist, por exemplo, nesse paciente, vê que esse lado é mais alto do rosto. Opa, eu vejo que o canino está mais alto aqui. Opa, Albano, então quer dizer que esse lado é o lado do problema? Esse é o lado do problema. Opa, então tem que ficar mais atento? Tem. É esse lado que eu vou ter que levantar o canino, Albano, é esse lado que eu vou ter que fazer a análise de quanto que eu vou ter que vestibularizar e jogar esse canino para baixo. Então isso que ele vai me dizer? Perfeitamente. Aí ele vai te dizer, e daí você vai ver, opa, tenho que aumentar muito. Caso muito arriscado. Tenho que avisar meu paciente que pode quebrar. Opa, Albano, não, só vou aumentar um pouquinho, tô tranquilo, tô de boa, o caso, a resina vai aguentar perfeito. Cara, você já pode tocar o barco com o teu paciente. Agora, se você viu, opa, pela minha análise, ficou errado, o que vai acontecer? Eu já sei o que eu vou falar para o meu paciente. Cara, paciente, infelizmente, teu caso, a resina composta pode quebrar. Você está entendendo por quê? Por causa disso, disso, disso. Mas putz, eu não posso pagar, doutor, uma cerâmica é muito caro. Tudo bem, a gente pode fazer resina, você vai recuperar. Só que, infelizmente, em algumas vezes, você vai quebrar. E aí você tem que voltar aqui para fazer um reparo para você, até que você consiga guardar um dinheiro para a gente poder fazer a cerâmica, que é o material correto. Beleza? Deu para entender? Deu. Então anota aqui, faz um contrato, o paciente está ciente que aquilo está quebrando. Aí o que acontece? Cara, o paciente não te culpa. Aí você se torna o quê? Um profissional de referência. Você se torna um profissional que realmente entende de planejamento. Um profissional que realmente entende de diagnóstico. Um profissional que está diferenciado dentro do nosso meio, porque ninguém presta atenção nisso. Todo mundo vai lá e vai fazer o quê? As 20 facetas de resina sem saber o que está fazendo. Cara, e aí o que acontece? Para primeiro momento você ganhou dinheiro, mas depois você ganha uma dor de cabeça, porque aquilo começa a quebrar. E pior, quando o paciente fala que quebrou, ele não espalha para um, ele espalha para 10. Puta, aquele dentista é uma bosta. Eu fiz da resina, ele quebrou. Fiz outra vez, ele arrumou e quebrou de novo. O cara não sabe o que está fazendo. É isso que a gente quer? É isso que você quer para a tua carreira? Fazer dente de qualquer jeito? Fazer 20 facetas de qualquer jeito só para ganhar o dinheiro momentâneo? Lembre, nossa carreira é a longo prazo. E pior para mim, eu trato o ser humano. E eu tenho que explicar para o meu paciente o que está acontecendo. Eu sou profissional de saúde, então eu tenho que ter entendimento desse planejamento. Eu tenho que ter entendimento dessa logística. Então, Albano, você tem que ter uma metodologia, sim, para você fazer o quê? O seu checklist, para que você tenha segurança no que você está oferecendo, vendendo para o seu paciente. E aí, com segurança, você vai ter o quê? Durabilidade e naturalidade nas suas restaurações. Você vai fazer o quê? Você vai indicar com confiança e teu paciente muitas vezes não tem o dinheiro. Mas, cara, quando você fala, ele, puta, então eu vou dar um jeito, doutor, para conseguir fazer isso conforme o senhor está falando. Cara, é isso que a gente quer. Não é assim que a gente age com o médico? Cara, quando você tem que fazer um tratamento, às vezes você não tem dinheiro. Mas, cara, se o médico falar para você, infelizmente tem que ser assim, você não vai fazer das tripas corações para poder fazer aquilo correto?
Vai. A mesma coisa, mas por quê? Porque você acreditou no teu médico, você confiou nele, ele teve o quê? Autoridade para dizer para você que era assim que tinha que fazer. Cara, e a mesma coisa a gente tem que fazer com o nosso paciente. Nós temos que ter autoridade para falar para o paciente: olha, tem que ser assim por causa disso, disso, disso. É por isso que acontece isso. Cara, e o paciente sendo pobre ou rico, ninguém é burro. Todo mundo vai entender o que é o correto e todo mundo quer o quê? Quando a gente fala de saúde para nós, a gente quer o melhor para nós, é para você ou para mim, é para o paciente o tratamento. Cara, ele vai querer o melhor, mas você tem que saber mostrar para ele por que que aquilo é melhor, por que que aquilo é indicado, o que que é o correto. Putz, então eu tenho que entender disso. Perfeito. Cara, aí a tua venda, ela sai sozinha. Ela sai automático. Por que que ela sai automático? Porque você entendeu o que está acontecendo. Você não fez, você não falou para o cara de qualquer jeito. Você mostrou para ele que o erro dele é por causa disso. E ele, infelizmente, por causa da boca dele, porque aconteceu o crescimento, por uma ortodontia, sei lá, você vai entender o que está acontecendo. E aí você vai explicar o correto. Olha quando a gente olha um caso como esse aqui. Por exemplo, esse menino, ele tinha bastante dinheiro, ele fez o quê? Facetas nos laterais e nos caninos. Era a quarta vez, ele já tinha ido 3 vezes no dentista, daí ele foi indicado por um outro dentista para que ele viesse a mim. Por quê? Cara, ele quebrava o tempo inteiro o canino dele do lado de cá e ele quebrava o lateral aqui toda vez desse lado. Puta, Albano, o que está acontecendo? Falta de entendimento. O dentista apenas o quê? Fez a faceta, reparou a faceta, mas ele não entendeu o que está acontecendo com o sistema estomatognático. Ele não entendeu que isso aqui é muito maior. E aí o que aconteceu? Cara, checklist. Ah, tem um lado que é diferente. Opa, perdão. Tem um lado que é diferente do outro. Esse aqui tá muito mais alto do que esse. Opa, Albano, esse tá quebrado, né? Mas se ele tivesse certinho, ele estaria aqui. Opa, Albano, mas esse lado é muito mais palatinizado, tá para dentro. Esse lado é reto. Opa, Albano, esse lado ele quebrou por quê? Porque ele estava batendo canino com canino e só batia aqui. Então ele só tinha propriocepção desse lado só, porque desse lado ele não tinha. Olha o meu amigo onde que ele vinha? No lateral. Quem quebrava? O lateral. Puta, Albano, então isso foi só falta de entendimento? Perfeito, falta de entendimento. Esse lado ele era mais alto e mais palatinizado. Esse lado era mais vestibularizado, mais reto e mais para baixo. Então esse lado aqui é o lado que sofria, mas ele estava correto. Esse lado é o lado que está errado. Então esse é o lado que tem que ser compensado. Opa. Compensado, esse é o lado que nós vamos ter que compensar. Putz, Albano, então eu entendi. Agora eu vou fazer certo? Exatamente, agora você começa a fazer certo. Você começou a entender. Olha aqui, dá para ver claramente como esse lado está para dentro e esse lado está reto. Um lado tem um canino numa posição, o outro tem na outra. Aqui o canino não bate, bate no lateral. Aqui até o canino batia, mas quando ele quebrou, daí ele começou a bater aqui, então vai começar a causar outros problemas, vai. Olha lá, ó, já começou a fazer a extrusão de um dente, ó, esse dente começou a extruir. Opa, Albano, então eu tenho que prestar atenção em detalhes. Perfeito, detalhes. Esses detalhes são muito importantes no entendimento de tudo isso. Aí, então, o que eu fiz? Eu fiz o checklist meu, eu fui lá em cada passozinho, segui o passozinho e aí eu comecei o quê? Entender o que estava acontecendo nessa boca. Puta, mano, o que você entendeu? Entendi que esse lado aqui estava correto. Por quê? Porque eu vi a linha bipupilar, eu vi posicionamento, eu vi arco. Albano, você seguiu o checklist? Seguiu o checklist. Aí eu percebi que esse lado estava certo e ele quebrou por quê? Cara, porque você fazia muita pressão nesse canino. E eu percebi que o outro lado ele estava o quê? Mais palatinizado e mais alto.
Então o canino dele estava mais para dentro e mais alto. Opa, o banner dele não tocava? Não tocava. Ele não tinha propriocepção daquele lado. E o que acontecia? A boca vazava. Só que aqui ele batia no lateral. Quem quebrava? O lateral. E do outro lado, né? O outro lado é o único lado que ele batia. Então ele jogava a comida mais para esse lado de cá. O paciente também te responde isso. E aí o que acontecia? Ele forçava demais. Forçou. Uma hora quebra, óbvio. Nada suporta. Aquilo tem que estar equilibrado para não quebrar. Quando tá equilibrado, tá legal. Os dois lados dividem forças. Aí não força. Agora, quando quebra, daí o dentista vai achar o quê? Não, Albano, então é esse lado que eu tenho que arrumar. Não, cara. Não é esse lado, você não entendeu. Esse lado está sendo forçado. Quem eu tenho que arrumar é o outro lado. Puta, então é isso? É exatamente isso. Então o que eu tenho que ver? Olha lá, ele quebrava aqui, quebrava ali, ó. Ele falhava naquele lateral. Mas por quê? Porque o canino batia. Opa, Albano, já comecei a entender. Agora, o que eu tenho que fazer para arrumar um caso desse, Albano? Primeiro, eu vou ter que reposicionar. Esse lado estava certo, esse lado estava certo. Então, o que eu fiz? Eu só substituí por um material que aguentasse a porrada. No caso, uma cerâmica. Pascal já diz para gente, desde 2000, o único material restaurador que suporta as forças oclusais quando cimentado sobre esmalte, da mesma maneira que um dente natural é porcelana feldspática. Está no livro e está nos artigos, desde 2000. Foi em 2000 que a Pascal publicou isso. Puta, Bani, o outro lado. Cara, e o outro lado... Opa, perdão, eu bati aqui errado. E o outro lado, o que a gente vai fazer? Então, aqui eu arrumei da maneira correta. Mas o outro lado, eu vou ter que fazer o quê, Albano? Vou ter que vestibularizar e descer. E aqui eu vou ter que jogar ele um pouquinho para dentro para fugir daquele canino. Opa, então foi isso que você fez? Exatamente. Olha lá, ó. Eu vestibularizei o dente, então eu trouxe para fora e joguei ele para a altura do outro para ficar equilibrado e joguei o lateral um pouquinho para dentro para fugir da guia canina. Opa, Albano, então com entendimento você norteou o teu técnico para ele poder trabalhar? Perfeito. Porque meu técnico, ele também não vai trabalhar de maneira correta se você não entender diagnóstico. Lembre, o técnico é apenas a nossa mão. Quem faz o planejamento, quem faz o diagnóstico, somos nós. Nós temos que saber disso e mostrar para o técnico como que ele tem que corrigir para que não tenha problema. Então, Albano, então, até na resina eu tenho que ter, até na cerâmica eu tenho que ter de planejamento, lógico. Você que faz o planejamento. E é você o responsável. Então é dessa maneira que você tem que entender e fazer as coisas funcionarem. Aí sim eu posso ir para a boca e aqui o quê? Fez o planejamento, ó lá, acertamos o que estava errado lá de cá e aqui sim eu vestibularizei e joguei para baixo. Então vestibularizei e joguei para baixo e dei uma encurtadinha no canino. Esse aqui estava correto, esse aqui já estava correto. Show de bola! Aí vamos para a boca. Aqui no caso, ó, fechei com resina composta. Ele tinha um black space aqui. Eu fechei com resina composta. Então vamos para a boca. Aqui o que a gente fez? Vou dar uma adiantadinha aqui. A gente aplica a resina, fecha ali, acerta aquele black space, deixa ele show de bola. Aí nós vamos para onde? Aí nós vamos para os preparos. Vou tirar essa resina. Ele tinha ali resina composta. Aí eu tiro aquela resina composta, faço os preparos, moldo, aí ponho material leve. Cara, Albano, você vai fazer tudo perfeito? Sim. Aí a gente molda ele certinho, tira o fio, coloca lá o material e tem daí o quê? Preparos minimamente invasivos? Sim, hoje praticamente a gente não desgasta nada de dente. Olha lá, moldagem perfeita para o meu técnico poder trabalhar de forma correta. Aí nós vamos para a prova e olha lá, ó. Coloquei nesse lado de cá os dois dentinhos da maneira correta e do lado de cá eu fiz o quê?
dei volume, então olhe como essa peça era mais grossa. Por quê? Porque eu tive que vestibularizar e palatinizar. Albano, e a moldagem é justamente para a gente ter essa adaptação, para ter perfeito. Então isso aqui é só uma provinha seca. Aí nós vamos fazer a prova úmida. E aí depois você vai entender também por que a gente faz prova úmida. Albano, você vai, vou mostrar isso também. Depois a gente vai, na Masterclass a gente vai falar também sobre isso. Como a gente faz essas provas, como eu faço esse planejamento. Eu tenho que entender isso aí. Aí depois nós vamos entender que a gente tem que preparar a peça, ácido condicionamento, silanização. Depois disso eu tenho que preparar para cimentação. Albani, com o que é o cimento? Cara, pode ser resina aquecida, pode ser cimentos vinis tradicionais, ou a grande vantagem, cimento não, a gente vai usar resina injetada. Esse é o grande X da questão. E aí você também vai aprender o que é isso, entender como a gente faz para cimentar com resinas. E o que interessa, Albano? Que eu coloquei isso aqui na posição correta, que era uma peça grossa, olhe. Por quê? Porque eu estava vestibularizando e palatinizando. Aqui, já peças muito finas, delgadas, umas casquinhas de vidro, porque só estava repondo aquilo que estava errado. Puta, Albani, e aí o caso fica perfeito, olha a cimentação, perdão, e a cimentação dos dois lados. Agora eu tenho o quê? Equilíbrio entre os dois lados, posição espacial dos dois lados. Mano, agora ele está em equilíbrio, ele vai dividir a força nesse lado e vai dividir aquela força nesse outro lado. Opa, mano, peraí. Então, eu começo a entender esse planejamento. Sim, é isso que eu quero. Dessa maneira, a gente começa o quê? Melhorar a odontologia. Entender o que está acontecendo. Entender por que está acontecendo esses erros. E aí eu não erro mais. Eu não vejo só que é bruxismo. Não, eu começo a entender por que está acontecendo isso. Albano, como que você sabe? Cara, vou te mostrar, por exemplo, um caso meu de 14 anos atrás. O que é esse caso? É isso aqui, ó. Esse paciente, por exemplo, ele teve fratura, delaminou, quebrou esses dentes, é dente natural, um menino de 10 anos. O dente saiu, o ortodontista reimplantou ele, me mandou só para colar o fragmento, eu colei, e aí o implantodontista arrumou. Mas esses dois dentes estavam todos quebrados aqui, mesmo os laterais quebrados. Aí o que a gente fez? Cara, a gente restaurou esses dentes, reorganizei, fiz todos aqui, como esse caso aqui tem mais de 20 anos atrás. Aí a gente restaurou, então olha lá, ó. Naquela época a gente nem usava direito isolamento, existia isolamento, só que a gente era negligente. E aí, olha lá a língua do paciente. Aí fazia guia, igual a gente já faz até hoje, faz mais de 20 anos que a gente já sabe como restaura esses dentes. Aí a gente faz e ele fica perfeito. Fica lá, então, como ele estava antes, como a gente restaurou. Albano, e aí? Aí o meu paciente saiu do meu consultório quando ele tinha 11 anos, dessa maneira aqui. Bem perfeito. Só que ele tinha uma coisa importante, ele tinha caninos posicionados perfeitamente. Ele tinha os caninos show. Albano, mas aqui é tudo resina e resina pendurada. É, mas quem que é a propriocepção, o dente principal da boca? Um canino e o outro canino. Cara, então beleza. Aí o que aconteceu? Aí o Luca foi embora. E eu só vi Luca depois de 14 anos. Então ele ficou 14 anos com essa minha restauração. E aí, quando ele voltou um adulto, voltou um homem. E aí voltou com as minhas restaurações. Albano, ela durou, ó, na guia ela desgastou um pouquinho por causa da guia protrusiva, mas Albano, por que isso aqui durou 14 anos? Porque ele tinha guias caninas equilibradas e perfeitas, rígidas, naturais. Ele defendeu as minhas resinas aqui na frente. Por isso que a gente conseguiu uma durabilidade tão grande. Albano, o que quer dizer essa durabilidade? Cara, é justamente um entendimento nosso. O entendimento o quê? Estou provando para vocês como o checklist tem que ser feito. Como o entendimento das guias caninas é muito importante.
Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que a nossa oclusão ela é feita pelo quê? Entendimento e simples. Isso. Só que eu tenho que seguir uma regra. Eu tenho que seguir o quê? Um checklist. Para quando eu fui entender esse checklist, aí sim o negócio vai caminhar de uma forma correta. Aí eu sei que o negócio vai ser o quê? Perfeito, eu sei que eu vou ter trabalhos duradouros, eu sei que eu vou ter o quê? O melhor resultado para o meu paciente, e eu não vou ter falha, e aí eu vou ter o quê? Tranquilidade no meu consultório, eu vou o quê? Ganhar muito mais, e o principal, eu vou me tornar um profissional de excelência, um profissional de referência dentro daquela minha área. Por quê? Cara, porque você não vai errar mais. E quando quebrar o material, você já avisou teu paciente. E aí o cara vai saber por quê? Porque você provou para ele por que está acontecendo isso. E aí o que, que a gente vai ter aqui? Sucesso. Que é o que nos interessa. Sucesso. Uma ótima semana, trabalhem muito e comecem a observar os pacientes de vocês para a gente não errar, para a gente melhorar a odontologia e tornar profissionais de referência. É isso que eu quero. Eu amo a odonto e quero que todo mundo consiga fazer o quê? Se torne profissional de referência para que a gente seja novamente olhado como profissional de saúde e não picareta que só põe massinha na boca. A gente tem que ser profissional de excelência. Espero todos vocês lá.